Boa noite, pessoal. Tudo certo? Estamos chegando. Boa noite, professor. Opa, alguém respondeu. Maravilha. Então tá funcionando o link. Tá. Agora deu certo aqui também. Opa, vamos chegando, pessoal. Vamos todo mundo se acomodando aí, né? Legal. Show de bola. O colega Marcos estava com alguma dificuldade. Não sei se ele já conseguiu acessar. Tudo certo, aí. tudo certo, tudo certo. Ah, legal. Beleza. Maravilha, pessoal. Vamos chegando aí. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo bem, tirando essa crise que a gente está passando, né? Mas com saúde, tudo ótimo. É verdade, tá complicado, mas por isso que a gente tem que tirar o chapéu aí para vocês aí pela dedicação, pelo desempenho, né, pelo esforço, né? Está sendo realmente um momento muito atípico aí para todos nós, né? Podem ter certeza disso. Mas vamos lá, eu só quis acessar o link ali porque o colega estava com alguma dificuldade para ver se estava tudo certo. Vamos aguardar mais alguns minutinhos enquanto os colegas vão entrando. E mais uma aula online, mais um encontro nosso. E é sempre muito bacana aí a gente se encontrar, pessoal. Pelo menos a gente se sente próximo, né, um do outro aqui. Com certeza. Muito bem. Esperar mais uns 3, 4 minutos aí, né? A gente sempre marca às 19h30, 7h30, mas a gente tem começado aí 7h25, 7h26, aí a nossa conversa aí, né? Nosso encontro semanal. Alguns recados, o nosso Moodle lá também bastante movimentado, né? E é isso aí. Nunca foi tão importante a comunicação, né? Justamente nesse momento que nós estamos passando. Imaginem só o desafio, né? Nós temos vários colegas aí novos na instituição, outros já estavam matriculados. Imagine só o desafio também, né? Não só para todos que estão chegando agora, o desafio para o professor, né? Que uma aula, eu e outros 6 professores, né? A gente deu uma aula presencial e as demais aulas online, né? Então, uma situação realmente muito atípica, mas se Deus quiser, aí logo, logo vai passar tudo isso, né? Tomando todos os cuidados, a gente vai se encontrar e fisicamente, né? Não sabemos se nós vamos poder nos abraçar ainda, mas logo, logo a gente vai se encontrar e vamos continuar com as nossas atividades presencialmente, se Deus quiser, né? Tomara que já no próximo mês, né? É o que a gente espera, né? Não está sendo fácil para ninguém, para todo mundo, né? Tá bem complicado, assim. Eu tenho acompanhado bastante, estou compartilhando com vocês um pouco aí da situação, né? Tenho monitorado muitas situações aí em nível de município de Bento Gonçalves e também na região, né? Como jornalista também tenho que divulgar e informar para quem acompanha, né? A emissora que eu trabalho, enfim. E é realmente bem desafiador, já foi dito, né? Mas a responsabilidade é muito grande, né? Tem que ter muito cuidado ainda. Algumas pessoas ainda acabam reclamando da mídia, né, dos veículos em geral, porque só divulga o número de pessoas doentes ou o número de pessoas que morreram e assim por diante. Não divulga as pessoas que foram curadas, né? E, e a gente tem divulgado as pessoas curadas, né? Só que não é todo mundo que acompanha quando é feita essa divulgação, né? E aí alguns acham que se tu divulga o número de pessoas que está doente, porque tu é contra A ou é contra fulano ou beltrano,
E ninguém é contra ninguém, né? A gente está prestando um serviço, né? Está querendo informar as pessoas, né? Quem divulga os números é o Ministério da Saúde, né? Ou a Secretaria da Saúde do Estado ou dos municípios, né? Então, nesse momento, a mídia é muito importante, né? De compartilhar, de levar informação, né? Nunca foi tão importante, né? Levar uma mensagem para as pessoas. Claro, aí tem alguns veículos em nível de país aí que às vezes gostam de sensacionalizar um pouco mais, né? Aí acaba gerando toda uma revolta. Faz parte, né, pessoal? Apenas alguns recados aí e compartilhando um pouco também do sentimento, né, de quem está na linha de frente. Mas podem ter certeza que todos que trabalham com responsabilidade têm buscado o cuidado e a cautela, né, nesse momento delicadíssimo que todos nós estamos passando. Mas como eu disse, de verdade, viu? Agradecer a todos vocês aí pelo empenho, né, pela dedicação, né, todos nós temos aí problemas pessoais, agora talvez de cunho econômico, né? A gente não sabe o momento que as coisas vão voltar ao normal. Devagarinho elas já começam a retomar, né? E a nossa grande maioria da turma aqui tem mostrado interesse, tem buscado superar, né, essa etapa de aulas online. Está sendo bem bacana e a gente não vai esquecer dessa experiência, né? Lá na frente a gente vai lembrar disso, tenho certeza, e compartilho com vocês esse sentimento, viu, pessoal? Tá bem, então? Vamos começar aqui a nossa aula. Não sei se vai ser que nem as outras, em que a gente iniciou uma explanação, daqui a pouco entrou um temporizador ali no Zoom, a gente teve que encerrar. Como eu disse a todos, a instituição está testando uma outra plataforma, talvez outras disciplinas vocês já tenham utilizado essa outra plataforma. Eu entendo que, por enquanto, dá para a gente continuar, né, com o Zoom, mesmo com as dificuldades, porque a nossa turma é grande, a turma já baixou essa ferramenta, esse aplicativo, aos pouquinhos a gente vai aprendendo como é que se mexe, todo mundo aprendeu junto, né? Então, eu acredito que a gente possa continuar acreditando nessa plataforma como a plataforma das nossas atividades. Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos. São 7h27. Hoje, dia 14 de abril, terça-feira. Estamos chegando para mais uma aula, né? Nosso encontro semanal da disciplina de comunicação. Sintam-se todos abraçados virtualmente. E agora a gente inicia, então, oficialmente aí as nossas atividades. Lembrando a vocês, né? Vou estar por aqui até às 22 horas. E esse primeiro momento vai ser o momento aí de repassar algumas informações, como a gente vem conversando aí nos demais encontros. Alguns colegas vai aparecendo a imagem do vídeo, outros vão aparecendo apenas uma foto, outros aparece só o nome, né? Importante que a gente está aqui, né, próximo e mantendo aí as nossas ações. Bem, eu quero passar então, pessoal, alguns recados que vocês já devem ter visto lá na nossa plataforma, no Moodle. O que eu dizia para vocês, eu formalizei agora por escrito, que alguns feedbacks, né? O retorno, né? O que é o feedback? É o retorno sobre alguma coisa, todos nós vimos isso em sala de aula. Quero passar para vocês alguns retornos de algumas tarefas que nós fizemos, e quem não pôde observar, né, lá no Moodle, eu comentei alguma coisa por cima na aula passada sobre a tarefa ruídos de comunicação, né? Eu vou reforçar porque para dar uma prestação de contas aí para vocês, né? Até porque como a nossa turma é extensa, a gente não está presencialmente juntos, às vezes as pessoas, né? Vocês querem saber, olha, como é que eu fui no trabalho ou como é que eu fui na tarefa, e é interessante tentar dar um retorno conjunto para a turma e depois individualmente, se alguém de vocês precisar de
tem alguma dúvida? Ah, professor, por que eu tirei tal nota no trabalho? Como é que eu estou me saindo? Aí me chama individualmente, que a gente vai fazendo essa conversa pessoalmente, né? E não há nenhum problema. Quando eu digo pessoalmente, online, né? Vocês podem me chamar ali no WhatsApp, que não tem nenhum problema. Sobre a nossa tarefa Ruídos de Comunicação, mais uma vez eu quero cumprimentar todos vocês aí pelo nosso primeiro trabalho, né? A grande maioria da turma efetuou a tarefa, ela já foi avaliada. Alguns, talvez eu me torne repetitivo, né? Mas eu estou formalizando aqui essa prestação de contas, porque tudo que eu disse na última aula está escrito agora, né? Está lá na nossa plataforma, no Moodle, né? Tivemos alguns alunos da turma que seguiram exatamente o que foi pedido, né? Trouxeram case, comprovaram case, identificaram o que foi solicitado e, no final, apresentaram as suas visões, as suas soluções. Alguns capricharam mais, outros capricharam menos. A nota do trabalho valia 3 pontos, correto? E o que foi levado em conta? A padronização do texto, as formas de argumentação e escrita, a maneira em que foi desenvolvida a justificativa e também as expressões utilizadas, fazendo, né, o alinhamento com o conteúdo que a gente tinha observado, das linguagens e dos elementos de comunicação. Houve aqueles que identificaram o case, mas não anexaram e não opinaram. Houve situações de colegas que trouxeram experiências pessoais, como eu já tinha dito também, né? E esses colegas, não que estivesse errado o seu raciocínio, mas a ideia é de contextualizar o case e de comprovar que o case existe, né? Então, se ele não estava anexado, daqui a pouco a interpretação, né, a avaliação não foi a mesma, né? Foi solicitado também a publicação no Moodle, a grande maioria fez isso. O plano B era o e-mail. Então, todos aqueles que publicaram a tarefa número 1 no Moodle, né, foram avaliados e a nota já está lá. Se porventura alguém não sabe a sua nota ou não localizou, pode me chamar que eu repasso ali posteriormente. Ou se a nota não está lá, é porque o trabalho não foi efetuado ou não foi publicado, e aí posteriormente, quando a gente retomar as atividades, poderá entrar no sistema, né? Isso é uma questão do TI lá que a gente está, houve uma certa dificuldade nesse sentido. Em resumo, teve colegas que foram avaliados, que mandaram só por e-mail, não colocaram no Moodle, e aí não foi possível colocar a nota lá no Moodle, certo? Então é isso que eu queria dizer para todos. Mas está todo mundo de parabéns, né? Vocês entenderam qual que é a ideia e vão lembrar, né, o que eu digo, né, a nossa disciplina, vocês vão lembrar aí para a vida de vocês da importância de evitar os ruídos na comunicação. Esse é o grande objetivo, né? Muito bem, vou falar um pouquinho dos fóruns aqui. A gente trouxe também um fórum de debate, um fórum de discussão, que é justamente dentro da ideia que todos participem, que todos possam se expressar. Houve alguns colegas que acabaram perguntando, olha, não consegui responder lá no fórum. O ideal é que todos consigam. A gente tem que ter bom senso nesse momento, né? E o professor vai ter bom senso, há uma orientação que todos os professores tenham o bom senso, né? Tem 5 tarefas lá no fórum para a gente debater com a turma. Eu respondi só 3, eu não respondi 5. Aí o professor vai avaliar como que foi o nível de argumentação nessas tarefas, ou naquela que foi enviada diretamente por e-mail, né? Tudo isso vai ser analisado com bastante carinho, mas fiquem bem tranquilos e tentem fazer o máximo, né, dessas tarefas, desses fóruns. Não é pela questão da nota, né? É pela questão que a gente está exercitando o poder de argumentação, né, de todos vocês. Então, nós trouxemos um fórum com outros exemplos também de ruído de comunicação. A totalidade aí defendeu o uso de plataformas oficiais para desmentir ou esclarecer ruídos de comunicação. Agora aparece um temporizador aqui para a gente, né, na nossa conversa, e é por isso que eu realmente imaginava que isso iria acontecer. E aí eu destino esse primeiro momento do nosso encontro aos recados. Aí depois o conteúdo
a gente entra posteriormente, talvez numa próxima janela, a gente faz esse bate-papo sempre inicial aqui, né? E já nos acostumamos com o funcionamento dessa plataforma. Ele rapidamente nos dá alguns minutos, depois ele vai eventualmente entrando o temporizador. Então, pessoal, lá no fórum, exemplos de ruído de comunicação, debate com a turma, daqueles que participaram do debate, né, a totalidade defendeu o uso de plataformas oficiais para desmentir ou esclarecer os ruídos na comunicação e também alertaram a necessidade de cuidados no compartilhamento de notícias inverídicas, praticamente a grande maioria. Nós tivemos também algumas experiências compartilhadas pessoais e até teve um colega que colocou o trabalho ruído, publicou lá no fórum. Por isso que vocês têm que ter atenção, pessoal, para não misturar as coisas, né? As tarefas, elas às vezes são separadas. Nós tivemos um trabalho avaliativo e tivemos o fórum de ruído. Aí alguém publicou o trabalho lá no fórum. Então, tem que ficar atento para não acontecer isso aí, né? Claro, foi avaliado e tal, mas não era ali o local para publicar o trabalho, certo? O colega está perguntando se os trabalhos e os debates têm que enviar sempre por e-mail. Olha, quando eu colocar lá que quando tiver explícito, né, na tarefa enviar por e-mail, vocês enviem. Se não, apenas coloquem no fórum lá a participação. Então, quero dizer para vocês que, fechando esse fórum, né, de ruído da comunicação, não é a tarefa avaliativa, e sim o fórum de debates, né? A grande maioria defendeu, então, as plataformas oficiais. E se alguém quiser falar mais sobre isso, chamem individualmente. Tivemos uma outra tarefa, que foi a atividade de aula construção do parágrafo. Cumprimentar a todo mundo que se dedicou para fazer o parágrafo. Nós tínhamos 2 temáticas para a construção do parágrafo. A ideia era que escolhessem uma das 2. Teve colegas que fizeram parágrafos com as 2 temáticas, né? Quer dizer, exercitou ainda mais, não há nenhum problema. Bem legal. Alguns fizeram texto, não apenas um parágrafo. Também não tem nenhum problema, né? Tudo é exercício para todos nós, né? Então, essa tarefa da construção do parágrafo, assim como outras atividades, nós tivemos alguns que seguiram à risca o que foi solicitado, de acordo com o conteúdo abordado nas nossas aulas, ou seja, o que foi pedido lá no parágrafo? Ordenamento, né? Coerência, coesão, né? Uma ordem de ideias, né? A grande maioria seguiu esse ordenamento. Houve aqueles que fizeram parágrafos maiores e outros fizeram parágrafos menores. O tamanho, né, também não era uma questão de problema, e sim a clareza da mensagem, né, o texto, né, bastante importante, a parte escrita. É isso que eu queria levar para vocês. Eu fiz um parágrafo menor, mas o parágrafo está bem claro, né, as expressões utilizadas foram expressões corretas. Legal, sem nenhum problema. Tudo certinho, né? Mas houve alguns problemas aqui nesse trabalho, pessoal. Alguns problemas de pontuação, né, que podem fazer diferença aí na proposta do texto, certo? Então, vocês têm que ficar realmente atentos a essa questão. Alguns pequenos erros de português apareceram também, estou falando bem em linhas gerais aí para a turma, né? E aí, sugestão sempre né, que se há alguma dúvida, né, que vocês pesquisem, que vocês possam consultar o dicionário, possam consultar na internet, o Google. Como é que escreve uma palavra lá? Porque vocês estão entregando, né, um posicionamento de vocês, turma, né, para o professor, e, claro, não é um bate-papo nosso no WhatsApp, né? Não é uma troca de mensagens pelo celular, é uma coisa bacana, né? Quer dizer, padronizada. Então, por isso que vocês têm que ficar atentos aí à linguagem utilizada,
pontuação, para evitar qualquer tipo de problema. Como eu disse, alguns colegas talvez um pouco mais empolgados fizeram parágrafos das duas temáticas, não tem nenhum problema, isso realmente só vem a somar no exercício e aos poucos a gente vai aprimorando. Bem, então eu trouxe aqui um feedback para vocês das tarefas que a gente fez. Tem um outro fórum, que foi aquela reportagem lá, uma reportagem do Globo Repórter, né? Esse fórum eu ainda não observei lá como é que foram as argumentações de vocês, as participações da turma, eu ainda não consegui visualizar. Então, só faltou este como pendente. Mas a ideia é sempre trazer um retorno para a turma, né? Porque vocês estão argumentando lá, estão emitindo opiniões, estão trabalhando a parte textual, a parte escrita, que é o que nós estamos vendo nesse momento. E nessa parte que nós estamos trabalhando, é importante seguir, né? Naturalmente, toda essa padronização, como eu havia falado. Certo, pessoal? Essa é a nossa, digamos assim, primeira rodada dos avisos que eu queria passar para vocês com os feedbacks aí dos principais trabalhos e das principais atividades. Eu lembro a vocês que hoje é dia 14 e que na próxima terça-feira é feriado de Tiradentes, dia 21. Tá? Então, nós não temos aula, não há aula online, mas há uma atividade. Há uma atividade que vai ser repassada para vocês hoje, inclusive será a nossa próxima atividade avaliativa. Será o nosso próximo trabalho e será compartilhado com vocês ao final dessa nossa aula. Certo, pessoal? Então, são alguns recadinhos aí que eu queria passar nesse momento. Interessante desses desafios das aulas online, tem uma outra instituição aqui da região, aí eu estou falando para vocês como profissional da comunicação agora, inclusive eu devo fazer uma entrevista para a rádio sobre isso, porque é uma curiosidade. Tem alguma outra instituição aqui da região que vai fazer algum vestibular aí, nas próximas horas, digamos assim, e eles vão ter a redação online. Né? Olha só que desafio, que curiosidade, né? Em meio a tudo isso que a gente está passando. Então, por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? Tomara que ali, mês que vem, a gente já esteja junto na sala de aula, presencialmente. Mas, dependendo do andar da carruagem, daqui a pouco a gente pode ter uma prova online, que aí é lá no grau B, né? A nossa prova do grau B, nós vamos ter uma prova lá no grau B, né? O grau A são trabalhos avaliativos. O grau B nós temos uma prova. A gente não sabe o que vai acontecer, né? Tudo é um período de incerteza, de adaptação. Daqui a pouco, né, a gente pode ter que fazer uma prova online lá na frente. Isso que eu queria compartilhar, né? A Andressa está me avisando aqui que vai cair a live. Eu estou monitorando o tempo ali, com certeza. Obrigado, Andressa, por avisar. Pessoal, esses são os recados, então, iniciais, ok? É um feedback dos trabalhos, é uma mensagem inicial. Vai cair aqui a nossa transmissão, né? Leva alguns minutos para mim salvar essa parte aqui e depois a gente volta, né? Uns minutinhos, a gente volta para o nosso conteúdo de hoje, né? Temos alguns slides aí para a gente abordar, que é a continuidade da aula passada, né? E é o que nós vamos ver na aula de hoje. Tá bem, meus amigos? Nós voltamos em seguidinho, então. Vou esperar aqui cair, né? Vai cair o tempo e aí a gente vai salvar e vai retornar na sequência, superando esse desafio das nossas aulas online. Hoje nós vamos falar sobre resenhas, ok? Vamos voltar nesse mesmo link. Esse mesmo link aqui a gente vai tentar retornar com ele.